Jesus Cristo veio ao mundo e ensinou o amor. Eu andava perdido e ele me encontrou. Eu estava com frio, ele me agasalhou. E também condenado, ele me perdoou. Também foi açoitado e não reclamou. O nosso fardo pesado ele trocou. Também o nosso jugo ele aliviou. E da morte eterna ele nos livrou. Por 33 anos ele nos ensinou como desviar do pecado que Adão nos deixou, para voltar à eternidade, onde ele nos criou. Com o exemplo de Jesus, hoje eu sou quem eu sou. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, mais uma vez, chegamos até a Ti, pedindo, Senhor, para que Tu nos dê esclarecimento para completar este assunto que fala do filho pródigo e o irmão dele. Nos dá entendimento, sabedoria e leva este assunto para aqueles que fizer bem para uma libertação. Nós queremos Te adorar no nome do Senhor Jesus. Amém. Abrir Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, vamos estar lendo hoje a partir do versículo 21. A partir do versículo 21 até o 32. Que a palavra de Deus diz assim: E o filho disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu, e pequei contra ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde um anel na sua mão, e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comemos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe respondeu: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo
há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu nome por esta história tão comovente, e nós te pedimos mais uma vez para aplicar nas nossas vidas toda a revelação, todo o conteúdo desta história, para que nós possamos meditar e crescermos espiritualmente. E mais uma vez te adoramos no nome de Jesus. Vou repetir esse mesmo louvor, porque por incrível que pareça, sem escolher, saiu bem dentro do assunto. Jesus Cristo veio ao mundo, ensinou o amor. Eu andava perdido e ele me encontrou. Eu estava com frio, ele me agasalhou. E também condenado, ele me perdoou. Também foi açoitado e não reclamou. O nosso fardo pesado ele trocou. Também o nosso jugo ele aliviou. E da morte eterna ele nos perdoou. Por 33 anos ele nos ensinou como desviar do pecado que Adão nos deixou, para voltar à eternidade, onde ele nos criou. Com o exemplo de Jesus, hoje eu sou quem eu sou. Então, só dando mais lembrando um pouquinho da história, primeiro, do filho que saiu. Nós sabemos que ele pediu a herança do pai e saiu, e foi para uma terra bem longe, e ali desperdiçou todos os seus bens, teve experiência de fome, de desprezo, e até que um dia ele cai em si, olha para dentro de si e volta ao seu pai. Apesar de hoje nós estamos intencionados mais em falar do filho que ficou, do filho mais velho, mas é bom só para relembrar um pouco, como no versículo 21 que nós lemos hoje, o primeiro de hoje, e o filho disse: pai, pequei contra os céus e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então aqui nós vemos um reconhecimento, que ele reconheceu a sua falha, a sua imbecilidade, vamos dizer assim, porque ali na casa do pai ele tinha amor, vivia com toda a regalia,
e achou que não estava bem e teve o exemplo que mereceu de sofrer com frio, com fome, desprezo, explorações e tantas outras coisas mais. Mas no versículo 22, vemos isso. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido. O que representa isto na vida do servo? Não vou falar nem daquele filho que foi viver um período dissolutamente ali nas farras do mundo, correndo riscos de vida, mas vamos falar o vestido. O vestido, ele fala com as nossas vidas que estamos hoje esforçando para voltar ao reino dos céus. Ele fala de um testemunho, de uma apresentação diante dos demais. E aquele moço, quando chega na casa do pai, por certo ele estava todo sujo, maltrapilho, e o pai ali, movido de íntima compaixão, ele fala para o seu servo: trazei depressa o melhor vestido. Então, para que todos vissem que mesmo ele tendo dado esta desviada, mas ele ainda continuava sendo filho do pai. E vestiu-lhe e ponde-lhe um anel na mão. O que vem a representar esse anel? Fala da aliança. A aliança que nós, às vezes, por nossas ações, nós quebramos diante de Deus, mas como Deus, ele é amor, nós sabemos que ele é justo, mas ele, em primeiro lugar, ele expressa o amor. Ele ali torna a renovar esta aliança. Mesmo com aqueles que saiu, pecou lá fora, tal, mas se arrependeu, esta aliança, ela é restaurada. E por último, alparcas nos pés. O que vem a representar isso? Restaurar a nossa caminhada diante do Senhor e, por incrível que pareça, melhor do que antes. Porque aqui nós já obtemos experiência, aprendemos aonde não devemos caminhar, aonde nós vamos nos perder. Então, isto é algo maravilhoso para que nós entendamos quando estamos caminhando no caminho estreito, que simboliza o próprio Senhor Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele faz essa menção das alparcas no pé, os sapatos no pé. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos. Esse bezerro cevado, ele já vai, pelo entendimento espiritual, fala de uma aniquilação da carne. A carne, ela precisa ser morta para não transpor mais em nossas vidas. Então, esse bezerro cevado representa o nosso lado carnal, que precisa ser morto para revivermos de novo. Então, e confirmando isto, isso traz alegria. Ah, mas vai trazer alegria em uma morte? Sim, na nossa morte do nosso ser, do eu pecaminoso, do eu pecador. Dali por diante eu vou andar com sapato nos pés, com vestido novo, com um anel nos dedos, mostrando a aliança renovada, e vamos ter uma nova caminhada diante de Deus. E esta morte desse bezerro cevado, essa morte da carne, ela é necessária para vivermos uma vida totalmente espiritual. Aí vem a parte que nós queremos hoje, que fala do filho mais velho, aquele que ficou em casa. Quando
eu me deparei com esse texto bíblico, eu lembrei de uma história que meu avô contava quando a gente era bem criança. Ele contava que tinha um pai que tinha 2 filhos. Um era um bagunceiro, tipo desse filho mais moço, que desperdiçou a sua herança, e o outro mais velho já em vida, santificando para ir para o céu em vida. E interessante que ele já estava num grau, na história que meu avô contava, ele estava num grau tão avançado de santidade que quem trazia a alimentação deles eram os anjos. E teve um dia que este almoço atrasou, e ele ali trabalhando naquela caminhada, aí quando o anjo chegou com o almoço dele, ele perguntou ao anjo por que demorou tanto. Aí ele contou que o filho mais novo, o irmão mais novo dele, tinha morrido e tinha ido para o céu. E ele naquela hora, ele xingou, ele maldizeu aquele irmão, e meu avô contava que naquele momento ele interrompeu a caminhada dele para o céu e foi direto para o inferno. Então eu lembro muito quando me deparo com esse texto bíblico que fala a história muito semelhante daquela história que o meu avô contava. E disse então a respeito desse, o filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e as danças. Aí ele pergunta o que é aquilo, o que estava acontecendo. E aquele empregado, aquele servo, conta para ele a história. É seu irmão que voltou e o seu pai recebeu e fez uma festa porque ele estava morto e reviveu. E ele se indignou com aquilo, mas o pai, como nós acabamos de falar, é um pai de puro amor. Ele sai ao encontro daquele filho e vai consolar também aquele filho mais velho, que estava completamente errado. Ainda nessa atitude desse filho mais velho, nós lembramos muito da história de Caim e Abel, que porque Deus agradou da oferta de Abel, ele se indignou a ponto de matar o seu irmão. Então tem uma semelhança bem grande com Abel, este filho mais velho. E por incrível que pareça, é o filho mais velho também que está fazendo isto aqui nesta parábola que Jesus contra desses dois indivíduos. Aquele moço mais novo, sem juízo, e aquele mais velho que tinha uma postura, mas na hora que ele vê que aquele filho mais novo é alcançado pela misericórdia, ele se entristece. E isto é algo que nós precisamos meditar. Poxa, estou tanto tempo aqui e Deus nunca fez nada por mim? Não. Deus tem o mesmo amor, portanto, ele disse, ele fala a respeito da estada dele ali, ele reclama, joga tudo na cara do pai, que ele sempre serviu ele e nunca recebeu um cabrito sequer. O pai faz ele entender, fala assim, olha meu filho, você não comeu o cabrito porque não quis, porque aqui tudo o que é meu é seu. E ele não entendia estas coisas. E quantas vezes nós estamos ali na casa, até trabalhando de bom grado, em obediência, mas não conseguimos enxergar quanto benefício nós temos de estar na casa do Pai. E aquele filho mais velho, ele não estava. Ele ficou enciumado, ele ficou com inveja ressentido, porque o mais novo ganhou ali o bezerro cevado. Pode ver que ele não reclamou da roupa, não reclamou do anel, mas reclamou do bezerro. Ele, apesar de estar na casa do pai, ele mostrou
claramente que ele estava carnalmente. A única coisa que ele enxergou foi exatamente o bezerro cevado que o pai tinha matado, para festejar com o filho. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E o servo responde, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. A alegria dele não era por ter uma festa, ele tinha que se alegrar porque o irmão dele tinha chegado salvo, não tinha perdido a salvação ainda. E isto era motivo de alegria. E ele não conseguiu entender isto. E muitas das vezes, irmão, porque nós olhamos só para nós, não olhamos, isso também representa a falta de amor daquele filho mais velho, e isto, nós temos que atentar para isto. Se não temos a capacidade para isso, temos que pedir ajuda dos altos céus para implantar este amor nos nossos corações. Mas, infelizmente, o homem, enquanto está totalmente vivendo carnalmente, ele não consegue enxergar esse tipo de coisa. É a mesma coisa daquele homem que está em uma denominação, foi para ali criança, cresceu, envelheceu ali, mas não consegue enxergar os grandes benefícios que está à sua frente. Tem a palavra ao seu dispor e ele não faz questão de conhecer a verdadeira palavra de Deus, aquela que liberta o homem de tudo que neste mundo possa o condenar. E ali eles ficam aceitando tudo que vem, que nem é da parte de Deus, é totalmente da parte carnal, e ele não consegue enxergar porque está com os olhos vedados, ele está com os olhos cheios de escama, assim como Paulo quando era fariseu. Quando ele seguia a religião do farisaísmo, ele não conseguia enxergar o benefício de Cristo. Foi preciso do Senhor apresentar para ele naquela luz, esclarecer, perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, para comprovar a cegueira espiritual dele, ele não tinha, nem os ouvidos dele escutava a voz do Senhor. Quem fala comigo? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E Jesus está pronto aí na palavra para se apresentar em toda a verdade que está na Bíblia, e aquilo muitas das vezes é ofuscado por heresias. E esse irmão mais velho está fazendo exatamente este papel. Está ali na casa do Pai, mas não consegue enxergar verdadeiramente aquilo que pode te levar à eternidade. Ele está ali, apesar de estar na casa do Pai, ele está totalmente com um sentimento carnal. Não tem nada de espiritual. Então, ele faz esta pergunta, aquele servo, ele fala que aquele servo perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe respondeu: o teu irmão, veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ali ele tinha que estar alegrando junto dos demais pelo teu irmão que tinha voltado da perdição, e ele não consegue enxergar aquilo. E isso é algo muito perigoso daquele que não está atentando para a verdade que está à nossa frente, a todo o benefício que está à nossa frente. Nós estamos ali na casa do Pai,
mas só estamos entendendo pela nossa razão, pelo nosso querer. Eu estou orando, estou cantando louvor, estou pregando, estou na palavra, mas não estou enxergando o maior benefício que tem de estar na casa do Pai. E esse irmão mais velho, ele não conseguia enxergar isto. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Então ele aqui torna a provar, apesar de ele estar na casa do Pai, está trabalhando até nas obras, mas ele só estava enxergando carnalmente. Ele não tinha recebido o selo da libertação, o batismo com o Espírito Santo, que é algo primordial para que nós conseguimos enxergar a verdade, enxergar aquela luz que está nos guiando a cada dia, e às vezes as escamas da carne é tanta que está tudo turvo diante das nossas visões, que nós não conseguimos enxergar nada espiritualmente. Só, eu estou precisando disso, eu vou orar, eu vou lá na igreja hoje fazer um propósito e tal, mas não é assim. Nós podemos, muitas das vezes, aquilo que nós estamos atravessando, que às vezes está difícil, entra para o quarto, fala direto com o Pai que ele vai responder. O próprio Jesus ensinou isto no capítulo 6 de Mateus. Ele fala que entrem lá no secreto, vai falar que o Pai em secreto, ele vai ouvir as tuas súplicas e vai te socorrer. Se a dificuldade é falta de entendimento, o que é a obra de Deus e o que é a obra de homem, o que é oração de fariseu, o Senhor está pronto para esclarecer estes segredos, e são segredos que vai te levar para a vida eterna. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Então, tudo que o pai fez foi a benefício do filho, e ele está ali, não ganha, não tem o benefício porque ele não sabe estender a mão e usar daquilo que está ali para benefício do filho, que o pai jamais ele vai querer mal o seu filho. Portanto, que prova este amor do pai, que mesmo aquele filho mais novo sendo injusto, sendo incorreto, sendo precipitado, sendo inconsequente, mas a hora que ele volta ao pai, que reconhece a tua falha, o pai agarra ele, dá um abraço e ainda dá um beijo e manda colocar sapato nos pés, anel nas mãos, roupa nova. E isto está tudo ao nosso benefício na casa do Pai. Mas era justo alegrarmos-nos se alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e foi achado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias e glórias. Então, e a própria palavra, o próprio Senhor Jesus ensinou que quando uma alma se rende ao Senhor, há festa nos céus. E esta passagem, ela vem
testificar este dito da palavra de Deus aos nossos corações. Quando uma alma se rende ao Senhor, há festa nos céus. E isto é um benefício para quê? Para glorificarmos ao Senhor, porque uma alma foi salva. E isto, nós só temos a agradecer. O próprio Senhor, que teve misericórdia de nossas vidas. Nós éramos igualzinho este filho mais novo, que estava aí vivendo dissolutamente, e ele foi reencontrado, ele foi achado e foi resgatado. E isto é algo que só tem a nos dar alegria. Então, vamos estar encerrando mais esta palestra, esta mensagem de alerta para nossas vidas e agradecer somente a Deus. Ele tem tudo, já nos deu tudo. Tudo que nós precisávamos, Ele já proveu. Pecado que nós não conseguíamos pagar, Ele pagou por nós. Que foi derramar o nosso sangue, não era suficiente para remir pecado. Mas o sangue dele foi suficiente para remir os meus pecados e os seus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esta grande bênção, esta grande misericórdia. E continua, Senhor, nos alertando, nos ensinando na Sua palavra. Assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.